porque a nossa base é judaico-cristã, né? Então, com certeza, tem tudo a ver. Rocha Vicente, o povo judeu, até onde nós sabemos, e aí perdoe as limitações do nosso conhecimento nessa área, né? O povo judeu espera o seu Messias, né? Pode falar sobre isso. Como que é? Quando ele vem? Como que ele será reconhecido? E o que ele fará na terra, né? Caso ele venha? Ou se há alguma outra vertente que acredita que ele já veio? Essa pergunta, para mim, assim, eu reputo, né? Além da pergunta que fala, que me deu essa oportunidade de falar um pouco sobre a questão da origem do nosso povo, porque se você quiser testificar tudo aquilo que eu estou falando, todos nós temos as nossas Bíblias nas nossas casas, sejam de versão católica, sejam de versão evangélico, da linha protestante, né? Todas elas irão testificar aquilo que eu estou falando, porque quando você abrir a sua Bíblia e começar a ler essas histórias, principalmente aquelas histórias daquele livro que você conhece como o Antigo Testamento, que nós, Yehudim, chamamos da Tanakh, que é onde estão exatamente os primeiros escritos, né? A Torá, os profetas e os escritos. Então, você vai conseguir testificar aquilo que eu estou falando, porque a história da vida do nosso povo, ela carrega em si um testemunho. E não é à toa que o povo judeu ele é conhecido como o povo do livro. Existem livros, existem literaturas, que ao final aqui eu vou estar fazendo questão de fazer menção, se o Jorge assim me permitir, para indicação de literatura, exatamente para que aquela pessoa que ela é um simpatizante da fé judaica, ou não simpatizante da fé judaica, mas é uma pessoa que tem uma identificação com o povo judeu, para que ela possa procurar um pouco mais e buscar as perguntas por si mesma. Assim como eu, assim como aqueles que grande parte daqueles que nos ouvem, né? Nós temos hoje uma organização assim hoje bem melhor do que já foi outrora, era muito longe, era muito distante, não tínhamos esses links todos, então isso aí a gente vai estar passando para todos vocês aí, para que aqueles interessados possam buscar. Pela história da trajetória do meu povo, como eu passei inicialmente na primeira pergunta, ela acaba de uma certa forma trazendo para a contextualização dessa pergunta do Jorge. O nosso povo, ele passou por grandes e muitas situações de mazelas. E se nós pararmos para analisar esse período em que o nosso povo, se nós voltarmos aqui para o contexto do primeiro século, nós temos ali a vinda do Messias, está relatado nos evangelhos que você lê lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos ver as cartas, né, de Shaul, aquele conhecido no meio cristão como o apóstolo Paulo. Então você vai ver que o nosso povo, em grande parte da trajetória, principalmente ainda quando estávamos sob o jugo da dominação romana e posterior expulsão, nós fomos expulsos, nós fomos lançados fora dos nossos territórios. E a vida da nossa nação, ela não foi nada fácil, vivendo em meio a comunidades europeias ou comunidades da Península Ibérica. Nós vivemos sob uma dominação, e não só sob uma dominação, mas também sob uma perseguição muito forte. O antissemitismo, a raiz do antissemitismo, como eu citei no início, ela tem uma origem religiosa. E como eu falei para vocês, essa data, o ano de 1200, que é um ano ali, né, onde o nosso irmão acabou fazendo essa referência sobre a questão desses dois fundadores da ordem que traz o Diego, naquela situação que ele nos ilustrou no começo, ela vai falar exatamente sobre esse período. Nós temos o período do ano de 1200 ao ano de 1800, um período de extrema perseguição. Por quê? O cristianismo, representado pelo catolicismo romano, ele empreendeu ali a Inquisição. E nós sabemos muito bem que a Inquisição era para a caça aos hereges, às heresias. E a religião judaica, junto com a religião islâmica, que é do século VI, ou seja, a história de Maomé do ano 600 da nossa era, esses sistemas religiosos, o judaísmo, ele foi tido exatamente como um sistema herético, porque o cristianismo ele adotou a postura para si, apesar de ter sido nascido dessa fé, adotou a postura para si que os judeus mataram Jesus. E por causa disso, muitas e muitas pelejas, muitas e muitas mortes, muitos e muitos assassinatos. Não nos esqueçamos. Não nos esqueçamos do que aconteceu com a figura de Adolf Hitler. Esse homem,
Ele fez um trabalho, ele fez um papel que fez uma marca, uma ferida na alma judaica. E as frases desse homem são horripilantes até hoje, porque nas suas falas ele dizia expressamente que o seu desejo era terminar o trabalho que a Igreja Católica tinha iniciado com o massacre aos judeus. E tudo isso, muitas das vezes, foi promovido utilizando o nome de Jesus nesse meio. Então, o que acontece? Por que muitos judeus eles não identificam na pessoa de Jesus esse Messias prometido, o Messias enviado? Porque nós temos, a literatura do nosso povo, ela vai traçar a figura do Mashiach ben Yosef, o Messias filho de José, e vamos tratar também do Mashiach ben David, o Messias filho de Davi. Nós vamos ver que isso não são dois Messias, é um único Messias, surgindo na história da humanidade em dois eventos, que seria a primeira vez o servo sofredor. Se você lê o capítulo de Isaías 53, você vai ver a clara imagem de um homem que vem, como diz o profeta Zacarias, montado em um jumento, falando da sua humildade, né, falando do seu desapego à autoridade ou ao poder ou algum tipo de glória. E nós vemos numa segunda etapa, como narra o livro de Apocalipse, o livro que narra o final, a elucidação de todas as coisas, nós vemos ali a figura de um Messias com o cetro da realeza, representando exatamente o reinado davídico. E por que muitos judeus eles não conseguiram e não conseguem até hoje identificar que Yeshua ele é esse ungido, esse enviado? Porque muita coisa foi falada no nome dele que ele não disse. Né? O Diego sabe muito bem do que é isso, porque você vive sobre uma pecha, você vive sobre um preconceito de uma discriminação que a pessoa nem te conhece, ela não sabe nem o teu trabalho, o que motiva a tua vida, a tua fé. E aí, isso, né, essa questão desse antissemitismo que vemos até os dias de hoje, muito dele foi promovido pela essa figura ou por esse sistema. Não quero aqui falar de nenhuma religião, não quero aqui tacar a pedra na Igreja Católica e nem nos evangélicos, mas a gente sabe que o que eu estou contando aqui é a história da humanidade. Eu não estou inventando, eu não estou floreando, eu não estou puxando para mais. Nós sabemos, os judeus foram perseguidos, nós, né, fomos perseguidos, o meu povo foi morto. Então, o que acontece? Criou-se uma ferida na alma judaica. E essa ferida na alma judaica, ela carrega em si essas consequências. E muitos judeus, é uma das literaturas que eu vou querer trazer no final, foram muitos judeus que conseguiram, lendo através da vida desse homem, através daquilo que a gente lê no nosso evangelho, essas pessoas elas conseguiram enxergar que tudo aquilo que foi feito no nome dele, a barbárie, aquela questão ao desprezo ao meu povo, não foram palavras que saíram da boca dele. Porque ele não pregou contra o povo, ele pregou contra alguns que estavam pervertendo a fé do povo. E aí, por isso, o judaísmo se enclausurou, se fechou, não quis saber mais do nome dele, não se fala, não se admite ensinos, não se admite que seja proclamado, mas isso é uma coisa que tem mudado. Esses últimos anos, dos últimos 50 anos para cá, a gente tem visto que o judaísmo ele tornou-se entrou-se num certo modismo. Né? As pessoas começaram a se aproximar, começaram a buscar elementos judaicos, começaram a procurar mais sobre o judaísmo. E isso aí começou a abrir as portas. E nós temos muitos judeus mesmo, que nasceram dentro da ortodoxia, aquela mais arraigada aos preceitos. E muitos deles conseguiram se identificar como Yeshua sendo esse Messias prometido, porque os profetas testificam acerca da vida desse homem. Então, aqueles hoje que não reconhecem, que o negam, eles esperam esse Messias, que será o Messias exatamente o Ben David, o filho de Davi, aquele que virá para governar. E aí ele vai trazer a paz na terra, ele vai construir o terceiro templo, ele vai unificar todos os judeus na terra de Israel. Só que isso é uma segunda fase. Esse é o segundo episódio deste que veio como servo sofredor para morrer, porque ele deveria morrer, era cabal que ele tinha que entregar a sua vida, conforme testifica João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Ou seja, ele não foi assassinado, ele aceitou a morte voluntária, porque ele morreu em prol dos seus irmãos, e não só dos seus irmãos, mas morre em prol de todos aqueles que depois reconheceriam o seu testemunho e proclamariam exatamente que ele era o Filho do Altíssimo. Então, a gente tem
essas duas situações, mas nós já estamos enxergando, já estamos vendo que mesmo aqueles que o negam da nossa nação, do nosso povo, eles estão revendo essa posição e vendo de fato o que, que ele falou. Vamos ver o que, que de fato saiu da boca dele. E todas as vezes que procura, estuda-se a miúde a vida do Jesus histórico, do homem Jesus, o Yeshua, aí eles chegam na essência daquele homem judeu que nasceu dentro do seu território, que amava o seu povo, amava o seu Deus e procurava exatamente mostrar para as pessoas o verdadeiro caminho da verdade e da justiça. E por isso que ele morre e ele se entrega. Perfeito. Uau, baita explicação.